vamos resolver a lista de exercícios. Vou deixar aqui essas folhinhas separadinhas para que nós possamos... A moto passou aí, vocês vão ver, eu não tenho uma sala acústica e eu moro numa rua aqui um pouco movimentada, então se tiver barulho aí de trânsito é natural, ok? Vamos então para resolver exercícios. Eu separei aqui algumas listas de exercícios e eu vou deixá-las disponíveis aí no link abaixo dos vídeos para vocês fazerem os devidos downloads e resolver os exercícios. Então vamos lá. Exercício primeiro. O primeiro exercício ele diz assim, ó, o limite de x tendendo a menos 2, quando tiver menos, coloque entre parênteses, porque na substituição na função, para não confundir o sinal da operação da função, entre as parcelas da função, com o sinal negativo que é característico da tendência de aproximação, certo? Então ele colocou aqui, ó, x² menos 2x menos 1. Então sabemos que isso daqui é uma função que ela tem 3 parcelas. Posso resolver independente? Pode, não tem problema nenhum. Mas aqui eu posso substituir de maneira direta. Condição de existência aqui. Não tem nenhuma, é só substituir direto. Então se eu vou substituir, a minha tendência, que é menos 2, eu vou substituir nas variáveis. Então ficou menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 que multiplica um menos 2 nessa situação que eu dei o exemplo. Esse primeiro menos aqui é da expressão da função. E esse menos aqui é do valor assumido pela variável. Então, se você não carrega, você pode confundir e errar. Menos 1. Fazendo os devidos cálculos, menos 2 ao quadrado, perceba que o menos está sujeito ao expoente. Quando o expoente é par e o sinal negativo está sujeito ao expoente par, sabemos que o resultado é positivo. 2 ao quadrado negativo, a expoente par fica positivo. 2 ao quadrado fica 4. 2 vezes 2 dá 4. Menos vezes menos, que é a operação da multiplicação também é feita entre os sinais. Menos vezes menos vai ficar mais. Menos 1. Aqui eu tenho 8 menos 1 igual a 7. Pronto, encontramos já o valor do limite. Então, no gráfico dessa expressão de segundo grau, certo? Nós teremos que quando o valor de x assume a tendência de menos 2, lá no eixo y, ele vai ter a tendência no marcador 7. Beleza? Então, substituiu direto. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, ele diz assim, ó, o limite de x tendendo a 1, quando, de y ao cubo, menos 2y² mais 3y menos 4. Isso daqui é uma expressão completa. Então, essa função grande aqui, ela é formada por parcelas. Então, eu poderia separar em parcelas. É como se y ao cubo fosse f de x, menos 2y² fosse g de x, aqui fosse h de x e aqui fosse w de x. Então, eu posso encontrar os limites individualizados? Posso. Então, eu já vou evidenciar aqui. Perceba que o menos 1 aqui continua menos 1 lá. Então, já guarda. O limite de uma constante, o que é uma constante? É um numeral só. Não tem o x. Na verdade, até tem, que é x elevado a 0, né? Não aparece, mas aqui eu tenho x elevado a 0. 1 que multiplica x elevado a 0. Que x elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0, exceto 0 elevado a 0, é 1. Então, x elevado a 0 dá 1. Ficaria 1 vezes 1, que dá o próprio 1. Então, na divisão de polinômios, vocês vão precisar compreender a existência desses elementos aqui da variável elevada a 0. Que na aula que apareceu eu vou apresentar para vocês. Aqui, por exemplo, posso fazer a substituição direta. Não tenho muita análise de existência aqui. Eu posso substituir. Isso daqui vai ficar com x tendendo a 1, eu fico com 1 ao cubo. Como é positivo, eu não preciso levar ao parênteses. Menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 4. Isso daqui vai dar 1. Isso daqui vai ficar 1 ao quadrado, dá 1 vezes menos 2, deu menos 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 4. Faço o somatório, tenho 3. Tenho 1, fico com 4 positivo. Menos 4, 0 aqui, sobra como gabarito menos 2. Então, nessa função aqui, quando x tende a 1, x não, né? No caso vai ser y, né? Quando y tende a 1, tá certo. Quando o y tende a 1,
vai se aproximar no eixo y, no eixo x no caso, né? Porque aqui a variável é y, então o reflexo vai dar no eixo x. Vai ser igual a menos 2. Perfeito? Então não tem muito segredo aqui na soma e na subtração entre as parcelas. Né? Não tem. Vamos resolver mais um. Eu vou pegar um aqui, onde na teoria eu vou começar a apresentar a condição de existência. O exercício diz assim, ó, quando o x tende a menos 1, deixa eu ver se é isso mesmo, não, vai ser 2. 2. De qual expressão? De uma divisão, de t ao quadrado menos 5 dividido por 2t ao cubo mais 6. Então perceba que eu tenho uma divisão. Sempre que eu tiver uma divisão, agora eu vou apresentar aqui e começar as condições de existência. Você vai analisar a condição de existência quando você tem divisão principalmente. A divisão nada mais é do que uma fração de A dividido por B. E a condição de existência de uma fração é que o número B embaixo aqui, o que você está dividindo, né? O número, você tem o numerador e o denominador. A condição de existência é que o denominador não seja zero, tem que ser diferente de zero. E se der zero? Não pode. Então ali, quando você faz essa análise de existência, você, se deu zero embaixo, pode ter certeza que você vai ter que fazer alguma simplificação. Aí você vai partir para outras propriedades da matemática básica. Produtos notáveis, divisão de polinômios e assim por diante. Então, quando acontecer a condição de existência aqui, a condição de existência é você que embaixo tem que ser diferente de zero. Então eu teria que ter aqui, ó, t ao cubo mais 6 teria que ser diferente de zero. Fazendo aqui t ao cubo diferente mais 6 passaria para o outro lado menos 6. O 2 passaria dividindo, t ao cubo teria que ser diferente de menos 6 dividido por 2. T ao cubo seria diferente de menos 3, certo? Quando eu tenho um expoente na variável, como que eu saio dela? Através de raiz com um índice igual à potência da variável. Se eu tiro a raiz cúbica de um lado aqui, eu tenho que tirar a raiz cúbica de outro lado. Então, raiz cúbica de t ao cubo é o próprio t. Isso tem que ser diferente de raiz cúbica de menos 3, certo? Ou, já aplicando a matemática básica, fazendo aquela transformação, qual que é o expoente que tem aqui dentro no menos 3? É 1. Fazendo essa relação aqui, ó, essa relação aqui, certo? Ó, vamos aplicar essa relação aqui nessa estrutura, nós ficaríamos que seria menos 3 elevado a um expoente fracionado de 1/3. Beleza? Só para aplicar aqui para vocês e se familiarizando. Se não domina isso, vai lá para minha aula de potenciação, de propriedades de potenciação que você vai dominar. E você tem que saber isso, hein? Porque, como dizia um professor do cursinho, não cai, despenca. Beleza? Então, seria isso daqui. Então, para que seja diferente, para que a condição de existência dessa divisão aqui, o t não pode assumir o valor de menos 3 elevado a 1/3. E realmente, o x aqui, no caso não é x, né? É ter costume de trabalhar com x. Aí no material que eu peguei aqui, o cara vai variando as variáveis, né? Variando as variáveis. Vai usando variáveis distintas aí para se familiarizarem com a diversidade da utilização de variáveis, não ficar preso ao x. Então, perceba que o x está tendendo a 2, e 2 é diferente de menos 3 ou de raiz cúbica de menos 3. Então, isso daqui é só eu fazer a substituição direta que eu vou encontrar, só eu fazer a substituição direta do valor de t que eu vou encontrar uma verdade, sem precisar simplificar. Faz aqui o teste embaixo, substitui aqui, ó, t ao cubo seria 2 ao cubo, que dá 8. 8 vezes 2 dá 16, mais 6, 24. Perceba que o resultado, quando eu substituo a variável pela tendência dela, aqui embaixo já dá um valor diferente de 0. E é uma verdade, porque só ia dar 0 se assumisse esse valor aqui. Então, quando embaixo já não dá 0, você faz a substituição direta. E fazendo a substituição direta, você pode substituir lá. Ficou 2 ao quadrado menos 5, dividido por 2 vezes 2 ao cubo mais 6. Isso ficou a mesma coisa que 4 menos 5. 2 ao cubo é 8. Certo? 8 vezes 2 vai dar 16 mais 6. Eu tinha falado 24 aqui, eu acho que eu errei, né? No exemplo, eu fiz de cabeça ali e errei. Então, eu tenho 4, devo 5, fico devendo 1.
16 mais 6 dá 22. Eu acho que no exemplo que eu falei ali, um pouquinho antes de cabeça, eu falei 24, mas está errado. Seria 22. Então, perceba que na condição de existência da fração, substituindo a variável pela tendência, eu encontrei menos 1 dividido por 2. E ela obedece essa estrutura. Então, embaixo já deu diferente, não preciso simplificar nada aqui. E quando eu precisar simplificar? E a gente vai analisar aí algumas estratégias para simplificação. Belezinha? Deixa eu ver mais um exercício. Eu acho que já deu para vocês entenderem que quando você tem estruturas assim, eu vou fazer mais um para definir a condição de existência.